Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a série que está em alta agora, que é o Anéis do Poder, que é baseada no Legendário do Tolkien. E nesse vídeo eu quero explicar um pouquinho o contexto que a série está inserida, então como que ela se desenvolve, em que época ela se passa, qual é a relação dela, qual é a cronologia, um pouquinho do caráter ficcional dela, que isso tange também a obra, e falar um pouquinho sobre o autor e as suas obras e a relação dele com essas obras. E também no final eu quero trazer uma abordagem do meu ponto de vista sobre o que está sendo falado na série e como a série é proposta e como eu vejo que a série deve ser assistida. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o contexto que a série está inserida. A série é baseada nos apêndices do Senhor dos Anéis. Ou seja, o Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis e lá no final, para completar, para dar um complemento, para trazer explicações sobre muitas coisas que eram citadas ao longo do livro, ele criou os apêndices. Porque como ele gostava de escrever sobre o Legendário, sobre a história da Terra-média, sobre a composição desse mundo, ele já tinha muitas coisas formuladas na cabeça dele e ele citava isso como referências a histórias do passado. Como a gente pode ver lá no Senhor dos Anéis, quando Aragorn cita sobre Beren e Lúthien, então ele está fazendo uma citação de uma história lá de outra era que não necessariamente foi explicada dentro da história, mas ela tem uma história completa e todo mundo que leu o livro queria entender, queria saber mais, queria ir atrás. Então ele deixou essas pistas, digamos assim. E os apêndices do livro do Senhor dos Anéis, ele vem para abranger esses pontos que não foram tocados. Só que aqui a gente tem que fazer um detalhe bem importante, que tem que ser citado e mencionado, que os apêndices, eles são um resumo. E eles são um resumo assim, extremamente resumido das outras eras e de antes das eras do Sol e da Lua. Então é bem importante a gente ter essa noção de que a série é baseada nos apêndices e os apêndices são só uma pontinha do que realmente aconteceu na história. E aqui nos apêndices eu até anotei aqui o que eles trazem de principal, que é a cronologia das eras. Então ele explica um pouquinho sobre a primeira era, sobre a segunda era, sobre a terceira era, e ele faz também uma árvore genealógica, tanto da raça dos elfos, quanto da raça dos homens, quanto da raça dos anãos. E ele traz também a parte técnica da linguagem, que isso é um ponto que eu vou tocar mais pra frente, que é sobre o autor e a vida do autor, que ele tem essa relação muito forte com a linguagem. Então, no apêndice ele tem uma parte bem grande da linguagem. E também ele traz a parte de mapas, né, pra gente se localizar ali na Terra-média. Só que é bem importante citar que a série é baseada principalmente nessas explicações breves da Segunda Era. Ou seja, porque a série se passa na Segunda Era. E um outro ponto importante de citar é esse caráter ficcional. Porque como esses apêndices são apenas trechos, são algumas partes, são alguns resumos, são uma pontinha pequena da história, é só uma citação. Por exemplo, lá ele cita sobre a criação da casa de Éol, cita sobre a Númenor, cita sobre Gondolin. Então, assim, são só pequenos fragmentos que esses textos, eles têm um texto completo, que foram publicados pós-morte do Tolkien, mas que tem a sua história completa. Então, para que a série fizesse sentido, eles precisaram criar essas conexões entre uma coisa e outra, entre um fato e outro que o Tolkien deixou solto nos apêndices e que são explicados melhores nesses outros livros que foram publicados. Só que, como a série só tem os direitos autorais dos apêndices, faz com que muitas das coisas se percam no meio, porque eles não podem pegar referências desses outros livros. E aqui a gente entra no fato de que muitos personagens são criados para preencher essas lacunas. Aqui vou dar uma opinião minha, muitos desses personagens eles acabam tendo uma interpretação errada do que o Tolkien escreveu, justamente porque eles tentam transpor para a realidade atual um contexto que foi escrito há mais de 100 anos atrás. Então é tentado abordar
os problemas atuais, sendo que o livro foi escrito, os apêndices foram escritos pensados num contexto totalmente diferente. E isso, na minha opinião, causa um problema para quem gosta da obra original do autor. E aqui entrando já também um pouquinho no contexto do autor e suas obras, eu vou fazer uma breve explicação bem rápida aqui, se vocês pesquisarem tem muito mais coisa sobre isso, que é sobre a vida do Tolkien, que eu acho que é muito importante a gente entender a vida do Tolkien para entender alguns contextos da série e a diferença para as obras originais. O Tolkien viveu entre 1892 e 1973, ou seja, ele nasceu há 2 séculos atrás. Então ele era um homem bem diferente do que a gente é acostumado com os tempos atuais. Ele, inclusive, chegou a lutar na Primeira Guerra Mundial. Ele fazia parte do exército inglês. Ou seja, ele combateu na guerra. O serviço dele, pelo que eu dei uma pesquisada, era mais na questão administrativa, né? Mais na parte de... Como ele era relacionado a línguas, mais na parte de tradução de mensagens, na parte de codificação de mensagens inimigas, esse tipo de coisa. Um outro ponto importante que forma muito o caráter do Tolkien é que ele era um católico raiz, assim, bem raiz mesmo, de ir na igreja todos os dias, de levar os filhos. Ele vivia uma vida católica assídua. E a sua cultura inglesa era muito forte. Tanto é que a gente vê isso nos livros e vê muito esse contexto interiorano da Inglaterra, principalmente no Hobbit, quando ele descreve o condado e esse mundo que ele transporta para dentro dos livros. O mundo da cultura inglesa, dessa cultura mais rural inglesa, que ele transporta para os livros e que ele gostava muito. Um outro ponto da história dele que aparece muito nos livros é a profissão dele, que, como eu já citei antes, ele era uma profissão que se chamava filólogo. E hoje em dia não existe mais essa profissão, não existe mais esse estudo tão abrangente assim, porque foi se perdendo ao longo dos tempos, mas basicamente ele era um estudioso de línguas, um estudioso de linguagem. Ele estudava a origem das línguas, como que houve essa transformação entre as línguas, como que uma língua derivou para outra e assim por diante. Tanto é que no estudo da Terra-média dele, nessa criação da Terra-média, tem muito disso, tem muito na língua dos elfos, na língua dos anãos, na língua dos homens e assim por diante, porque ele estudava isso e ele aplicava esses estudos dentro do Legendário, ou seja, ele desenvolvia as línguas e para aplicar essas línguas ele desenvolvia histórias para aplicar essas línguas que ele criava, esses estudos que ele fazia. Então essa questão de divisão de línguas, de um povo que se divide, daí cada um deles segue numa língua específica, como por exemplo os elfos, que uns vão para Valinor e uns ficam na Terra-média, e cada um desenvolve uma raiz de língua diferente, mas que a raiz é a mesma, né? E assim por diante. E um ponto bem importante que o Tolkien citou em vida, e é muito discutido hoje em dia, que é a questão das adaptações da sua obra. O Tolkien, desde aquela época, ele já falava que ele era contrário às adaptações. Tanto é que ofereceram várias vezes para vender os direitos das obras do Hobbit e do Senhor dos Anéis, que foram as principais que ele publicou em vida, e ele não quis vender. Ele só vendeu quando realmente precisou por questões financeiras. Ou seja, aqui já vou fazer um paralelo com a série, né? Se ele estivesse vivo hoje, se ele visse a série como ela está sendo feita hoje e com essa interpretação aos dias atuais de uma obra feita há mais de 100 anos, há 100 anos que seja, ele com certeza não gostaria e não aprovaria isso. Tanto é que ele não aprovou coisas em vida, adaptações em vida que fizeram, né? Que fizeram adaptações em rádio, esse tipo de coisa. E aqui também eu trouxe um pouquinho das obras que ele escreveu, que são outras obras que dão base para todo esse contexto do Legendário, que é o Hobbit, que é uma das mais famosas, né? O Senhor dos Anéis, que é a mais famosa. Então essas duas têm livros, têm filmes publicados já, então são obras bem conhecidas pelo público. Aí ele escreveu várias histórias infantis, como por exemplo As Aventuras de Tom Bombadil,
que esse, se eu não me engano, é um livro que não tem em português do Brasil, ele só foi lançado em português de Portugal. E aqui tem uma obra póstuma dele, que é o Silmarillion, que é uma obra que o filho dele compilou vários textos e tentou criar uma ordem cronológica. Então, é mais ou menos um texto dele, mas que foi publicado após a morte. E o filho dele reuniu as informações. E aí aqui a gente vai para frente, a gente tem muitas dessas histórias que são citadas no Senhor dos Anéis, a gente tem livros específicos para isso que foram compiladas e completadas pelo filho do Tolkien, que é o Christopher Tolkien. Aí a gente tem várias obras que dão sequência em todo esse legendário e toda a criação desse universo. Porque quando a gente olha só os filmes do Senhor dos Anéis, do Hobbit e agora a série dos Anéis do Poder, muitas vezes a gente acha que a esfera está presa a essas composições, né? Mas o universo do Tolkien vai muito além disso e vou dizer, eu tô lendo e continuo lendo as obras do Tolkien e os livros são realmente muito melhores que as séries e são muito mais fundamentadas na própria história, né? Porque afinal é a criação dele. Por último, eu gostaria de trazer um pouquinho da minha abordagem quanto à série. Eu vejo que muita gente é crítico quanto à série, detesta, odeia, fala que tá errado, que não vai assistir, que não quer nem saber da série. Mas eu proponho assistir a série com a ideia de você entender que ela é uma série ficcional, ou seja, que tem muita coisa inventada ali que não está nas obras originais, que é para você ver como uma série de, tipo assim, para você se divertir, não é para você levar a sério, levar como se estivesse escrito em pedra o que tá ali, porque não faz parte, muita coisa dali não faz parte do cerne do legendário do Tolkien. E ter a consciência de que o Tolkien não aprovaria. Se ele estivesse vivo nos dias de hoje, muito provavelmente ele não aprovaria a série, ele não concordaria com as coisas que estão sendo propostas e com as interpretações dos personagens e com a criação de novos personagens dentro do legendário. E aqui eu proponho que a série seja como um primeiro encontro. Assim como, por exemplo, os filmes do Senhor dos Anéis foram para mim um primeiro encontro com o legendário de Tolkien, e assim despertou a minha curiosidade para eu ir atrás de novos materiais, dos livros, da história do Tolkien, dos textos dele, das cartas. Então aqui fica a minha recomendação, que a série seja esse despertar da curiosidade para você ir atrás de mais, conhecer a história do Tolkien, porque o legendário vai muito além da série e dos filmes. E principalmente ele é muito mais profundo e é muito mais imerso. Então você vai conseguir descobrir muito mais de cada personagem, de cada história, de cada composição, de cada conto, se você for atrás dos livros e se você conseguir tirar deles o máximo que eles têm. Que isso você só vai conseguir por meio dos livros. Então, é isso, pessoal. Essa é a minha recomendação para você ir além da série Anéis do Poder e mergulhar a fundo no legendário do Tolkien, que é esse mundo incrível e que a gente tem tanto a estudar e agradecer ao Tolkien por ter criado todo esse universo imaginativo. Espero que tenham gostado. Fico aqui com mais um vídeo. Se vocês gostarem, deixa o like e se inscreva no canal.